Em poder estar pela primeira vez na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso. Quero louvar a Deus pela vida do indigno pastor deste setor de trabalho, pastor Mário Marinho, um decano do Ministério do Ipiranga, um homem com mais de 60 anos de Assembleia de Deus, como ele mesmo disse. Meu respeito e admiração ao Ministério do Senhor, a sua família, e que Deus em Cristo continue lhe fazendo prosperar. Eu entendo que o que edifica a igreja é o poder da palavra. Por isso não me canso de dizer que mais importante do que quem prega é o que se prega. E desde que a palavra esteja sendo pregada, se prepare, não para receber uma fantasia, mas para ser abençoado pelo poder da palavra. Cumprimentando o pastor Marinho, eu estendo esta saudação a todos os obreiros que cooperam ao seu lado aqui na cidade de Valparaíso. Quero me dirigir de forma muito respeitosa aos coordenadores do 5º Congresso de Missões, na pessoa do pastor Eduardo. Deus o abençoe. Você tem um nome muito bonito, não é? Eduardo. Deus abençoe o senhor, sua família e toda a equipe que está sob a sua coordenação. Deus abençoe o irmão Deusdete, que foi me buscar lá no aeroporto em Araçatuba. Obrigado pelo carinho e pela amabilidade. Estou feliz em poder rever aqui um amigo de muitos anos, pastor Marcos Ladeia, não é? Tivemos a oportunidade de já algumas vezes cooperar ali em Três Lagoas. Um amigo que eu gosto muito, que eu respeito e que Deus tem feito prosperar. Uma alegria revê-lo, juntamente com a sua indigna esposa, essa família que nós tanto amamos. Deus abençoe o irmão Tato, que louvou a Deus aqui, um amigo de muitos anos também. E sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Quero convidá-los que, por favor, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo de número 20. Eu sei que o tema está em Atos 15 e 26. Homens que já expuseram a sua vida por amor a Cristo. Mas quero compartilhar sobre aquele que se expôs primeiro, Jesus de Nazaré. Capítulo 20 do Evangelho escrito por João. Aqueles que têm um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abram-na agora, para evocarmos a autoridade do texto sagrado. Capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João. Aqueles que encontraram, por bondade, se manifestem dizendo amém. Amém. Diz assim a epígrafe do texto: a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis. Repitam comigo, por favor, os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Digam de novo, lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado.
Outra tradução diz dobrado num lugar à parte. Repitam comigo antes de tomar assento, por favor. Os lençóis estão no chão. Os lençóis estão no chão. O lenço está dobrado. O lenço está dobrado. Missões. Missões. A obra continua. A obra continua. Tomai o vosso assento, por favor. Entendo que a presença de Deus é real neste lugar esta noite. Os louvores aqui ministrados com certeza chegaram até o trono da glória do Deus Todo-Poderoso. Partindo da premissa que a palavra louvor, na sua etimologia, quer dizer elogio, todas as vezes que nós elogiamos a Deus e a sua presença, Ele se manifesta em nosso meio. Tinha razão o salmista quando disse que Deus habita no meio dos louvores. O verbo habitar aqui é diferente de passear. Habitar é fazer morada permanente. Sempre aonde houver alguém louvando a Deus, Deus estará presente de forma permanente. E isso nos alegra, pois sabemos que Ele está conosco esta noite. Estamos reunidos nesta feita para o 5º Congresso de Missões deste setor de trabalho. Entendo a preocupação do pastor da igreja, do anjo da igreja e de toda a coordenação deste evento em conscientizar a toda a igreja, a toda a membresia, corpo de obreiros, sobre a responsabilidade que devemos ter para com a obra missionária, pois a igreja existe para propagar o reino de Deus, para ganhar almas e para estabelecer o reino de Deus enquanto estivermos na terra, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Entendo que Deus usou de forma poderosa a pessoa que fora escolhida para ser aquele que escolheu o tema da 5ª edição deste evento. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 26, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Baseando-me nesta divisa temática, como terei ainda mais 2 oportunidades para ministrar-vos nesta primeira noite, quero falar-vos a respeito do tema Jesus. Ele se expôs primeiro. O lençol está no chão, o lenço está dobrado. Missões, a obra continua. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos que ela é o compêndio de Deus. A Bíblia, em seus 66 livros, podemos afirmar, sem titubear a nossa fala, que a Bíblia é um livro cristocêntrico. Isto quer dizer que Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. 66 livros, 39 livros veterotestamentários e 27 livros neotestamentários. O Antigo Testamento, o Veterotestamento, de Gênesis a Malaquias, e o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, tem como tema primordial a vida do Senhor Jesus Cristo. Quando digo vida, me refiro ao seu nascimento, à sua encarnação, à sua vida, ao seu ministério, à sua morte, à sua ressurreição, à sua ascensão ao céu e à sua volta, que é o que nós estamos aguardando e de forma confiante, sabendo que Jesus vai voltar para arrebatar a sua amada igreja. Como a Bíblia é um livro cristocêntrico, os evangelhos ou o evangelho
porque nós temos o costume de falarmos que há na Bíblia 4 evangelhos. Na verdade não há 4, há um evangelho apresentado de 4 maneiras, por isso 4 evangelistas. Como a Bíblia é cristocêntrica, os evangelhos não poderiam ser diferentes, mas para entendermos isso, o porquê um evangelho apresentado de 4 formas é necessário, ainda que de forma sucinta, parafraseada, voltemos esta noite lá em um rio da Babilônia, um rio chamado Rio Quebar. Diz a Bíblia que às margens do rio Quebar está o profeta Ezequiel. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece, ou Deus fortalecerá. Ezequiel é um profeta do período conhecido como o cativeiro babilônico. Diga-se de passagem que Deus sempre vai ter uma boca para falar. Eu vou repetir isto aqui: Deus sempre vai ter uma boca para falar. Deus sempre vai ter alguém para usar na terra dos viventes. Percebemos que o cativeiro babilônico acontece, mas o profeta Amós, cujo nome quer dizer carga ou carregador, já havia profetizado e dito que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar-se aos seus santos profetas. O cativeiro não acontece por acaso, pastor Marinho. O cativeiro acontece por causa da desobediência do povo, porque Deus não formou um povo para ser cativo, Deus formou um povo para ser liberto. Mas Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Toda vez que o homem pecar, ele vai atrair para a sua vida algum tipo de cativeiro. E assim também foi com o povo hebreu. Diga-se de passagem que a vontade absoluta de Deus não era essa, mas a vontade permissiva. Então ele permite que isso ocorra, porque Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 13, dizendo que Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus não era o cativeiro como vontade absoluta, mas como vontade permissiva. Ele permite que isso ocorra para que o povo fosse disciplinado. Mas perceba que antes do cativeiro chegar, Deus usa Jeremias. O nome Jeremias quer dizer Jeová é alto. Deus levanta este profeta e ele profetiza ao povo para que eles se convertam, porque senão chegaria o cativeiro babilônico. Mas o povo não se converte, não dá ouvidos à voz profética, e agora Nabucodonosor, imperador da Babilônia, dá uma ordem a Nebuzaradã, que é o capitão da guarda, para que Jerusalém fosse invadida. Jerusalém é invadida e o povo é levado cativo para a Babilônia em 3 etapas. A primeira etapa vai os nobres, aqueles que tinham posses. No meio dos nobres, dos ricos, Deus manda Daniel. A segunda leva é os oficiais, aqueles que têm profissões. Na segunda leva vai no meio do povo o profeta Ezequiel. Mas ficou em Jerusalém os pobres, que foram levados na terceira leva. Na terceira leva, Deus manda o profeta Jeremias, porque Deus já havia dito no capítulo 29, no versículo 11 de Jeremias, o Senhor havia falado pela boca do profeta: eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. O que Deus está dizendo? O cativeiro vai ter começo, vai ter meio e vai ter fim. O Deus que abre a ferida é o Deus que fecha
fecha a ferida. O Deus que mata também é o Deus que faz viver. Ele permite que o povo vá para o cativeiro, mas em 3 levas tem 3 profetas. Era como se Deus estivesse falando: fique tranquilo, se eu precisar falar no meio do palácio, no meio dos ricos, a minha boca é Daniel. Se eu precisar falar no meio dos oficiais, a minha boca é Ezequiel. E se eu precisar falar no meio dos pobres, a minha boca é Jeremias. O povo vai para o cativeiro, mas eu vou continuar falando com o meu povo. Sabe o que isso me alegra? É que Deus está à procura de pessoas para que Ele possa usar neste tempo. E eu acredito que você pode ser uma dessas pessoas esta noite. Se você acredite nisso, levante a sua voz e dê o melhor glória a Deus que você puder esta noite. Deus está procurando pessoas para que Ele possa usar, para que eu entenda a Bíblia, porque uma das regras primordiais, principais, insubstituíveis da interpretação do texto bíblico, segundo o que me ensina a hermenêutica, que é a arte da interpretação, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para eu entender, pastor Lateia, meu amigo, o porquê um evangelho apresentado de 4 formas, eu tenho que voltar às margens do rio Quebar, rio da Babilônia, e lá tem um profeta, pastor Eduardo. E profeta é diferente de sacerdote, porque sacerdote traz o povo até a Deus. Agora, quer dizer, sacerdote leva o povo a Deus. Agora, profeta traz Deus até o povo. Ezequiel era um profeta. E diga-se de passagem, entendendo que biblicamente não há mais o ministério profético, porque o ministério profético dura até João Batista. Hoje nós falamos pela inspiração do Espírito da profecia bíblica, mas eu posso, sem ferir o texto, dizer que falta nos fazem os profetas. Quando eu digo de profetas aqui, eu estou me dirigindo a homens comprometidos com a verdade, a homens comprometidos com o reino, que não vendem a mensagem, que não tem medo de ameaça, mas que tem compromisso com o trono e com o Deus que está assentado sobre o trono, enquanto ministram a palavra que receberam do Senhor. Ezequiel, o profeta, tem uma visão. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu ainda creio num Deus que dá visões aos seus servos. Eu ainda creio numa Assembleia de Deus, que a fogueira está acesa e que os dons espirituais se manifestam. Eu ainda creio em congresso de missões, onde a igreja sente a presença do Deus Todo-Poderoso e sente a chama do Espírito Santo arder em seus corações. Eu não quero de forma alguma ser emocionalista, porque quem me conhece sabe que eu prego Bíblia, mas o Espírito de Deus acaba de comunicar ao meu espírito: a despensa de Deus está aberta em Valparaíso esta noite, e tem pessoas aqui que, enquanto eu ministro a palavra, vão receber dons do Espírito Santo. Se você acredita nisso, dê o melhor glória a Deus que você puder aí, por favor. Este é o Deus das missões. Ora, Ezequiel tem uma visão. Visão nos remete aos dons espirituais, segundo o que Paulo nos ensina quando escreve aos Coríntios. E a visão que Ezequiel tem, ele diz que ele viu rodas que se moviam dentro de rodas, e que do meio dessas rodas saíam 2 asas, e as asas eram grandes. E quando as asas se moviam, ele diz que ele escutava os tatalares, os ruídos das asas. E ele diz na visão que as rodas estão cheias de olhos, a ponto que os seres que estão no meio das rodas não precisam se virar para ver o que está acontecendo. A visão é de 360 graus. Ezequiel diz que ele viu 4 seres no meio daquelas rodas. Primeiro, ele diz que ele vê um leão. Segundo, ele vê um bezerro
ou uma águia. 4 seres viventes: leão, boi, homem e águia. Está sendo mostrado a Ezequiel, de forma profética, a visão do ministério do Cristo. Porque quando ele vê o leão, ele está vendo o evangelho escrito e apresentado por Mateus. Porque Mateus escreve aos judeus, apresentando a Jesus como o rei dos judeus e como leão da tribo de Judá. Mas Ezequiel não vê só o leão, ele também vê o boi. Quando ele está vendo o boi, ele está vendo o evangelho apresentado por Marcos. Por quê? Porque Marcos apresenta Jesus como servo. Como provamos isso biblicamente? Quem conhece Bíblia, quem lê os evangelhos, sabe que no evangelho de Marcos encontraremos expressões como essa: logo Jesus foi e o curou, imediatamente Jesus foi e o abençoou. Quem vai logo e quem vai imediatamente é porque está com vontade de servir. E não tem figura melhor de servo do que a figura do boi, porque o boi vivo mostra força para o trabalho, e o boi depois de morto nós comemos a sua carne. Jesus, enquanto vivo, o boi do sacrifício, mostra força para o trabalho. 35 milagres realizados, 23 curas, 3 ressurreições e 9 milagres mostrando o seu poder sobre a natureza. É bem verdade que ele não fez só 35 são os anotados, porque o mesmo João disse que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, faltaria lugar para guardar os livros. Mas Jesus está trabalhando, o boi está arando a terra. Mas sabe o que Jesus disse? Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Então o boi tem que servir vivo e servir depois de morto. O boi vivo, Jesus trabalha. O boi morto, Jesus vai à cruz do Calvário. Mas sabe o que é mais bonito? E aqui nós desmistificamos algumas coisas. Muitas pessoas dizem: mataram a Jesus. Na verdade vai soar como heresia, mas eu vou complicar para explicar. Na verdade não mataram. Peraí, pastor, 2000 anos de cristianismo, congresso de missões, e o senhor vem aqui na presença de um decano, de um homem experiente, falar que não mataram Jesus? A palavra mataram na língua portuguesa é ambígua. Isso quer dizer que ele é de dupla interpretação, porque na realidade bíblica não mataram a Jesus, ele se deixou morrer. Sabe por quê? Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, sou eu que dou, e eu dou para depois tomar de volta, porque eu tenho poder para dar e poder para voltar a tomar. Se isso não ferir a sua liberdade cristã, dá o maior brado de glória a Jesus que você puder, porque ele é digno. Só que o mesmo Ezequiel que vê o boi e o leão e o boi, percebe que a expressão é a mesma. Por quê? Ele é leão e boi e leão. Como leão ele é rei, como boi ele é servo, mas morre e não deixa de ser rei. O Cristo ressurreto, que tem todo o poder e toda a autoridade. Só que Ezequiel não vê só o leão e o boi, ele também vê o homem. E isso aqui é para deixar o diabo perturbado. Por quê, pastor? Porque Jesus não venceu o diabo como Deus. Jesus venceu o diabo como homem. Porque se Jesus vencesse o diabo como Deus, a vitória não seria legítima, porque só o respirar das narinas de Deus acabaria com Satanás. Jesus venceu como homem, e como homem ele olha para você esta noite em Valparaíso e te diz: eu venci o mundo, você também vai vencer. Só que Ezequiel, eu estou sentindo a presença de Deus. Libera um pouquinho desta unção que Deus está derramando sobre você. Vai. Quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, se sentir liberdade, já pode até adorar a Deus em línguas estranhas. Ezequiel.
curativas quem o Senhor quiser, dê profecias a quem o Senhor quiser, porque onde há o Espírito, há liberdade. Mas o profeta não vê só o leão, nem só o boi, e nem só o homem. O profeta também vê a águia. Diga comigo, águia. E quando ele está vendo a águia, ele está vendo o evangelho escrito por João. Porque João é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos ou semelhantes. João não. João escreve provando a divindade do Cristo, provando a sua deidade, provando que ele é divino. Por isso a águia que deixa o ninho de glória, abre as duas asas e faz o voo da redenção. Por isso tem congresso de missões, por isso tem igreja, por isso tem pregação do evangelho, porque a águia voou na terra dos viventes para resgatar o homem e para acabar com o império da morte e estabelecer o império da vida. E quando eu digo da águia, eu estou dizendo do evangelho escrito por João. E o capítulo que eu li é o capítulo 20. Mas como eu gosto de Bíblia, eu sei que vocês também gostam, não me custa falar e também não custa vocês ouvir, porque eu ainda tenho meia hora do tempo que me deram, um pouquinho desse evangelho escrito por João. Porque ele prova a divindade do Cristo. E ele começa escrevendo no capítulo 1: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o capítulo 1 de João. No capítulo 2, o Verbo já está encarnado, e João vai falar sobre o primeiro milagre do ministério de Jesus. Jesus transforma a água em vinho em Caná da Galileia. Água, elemento básico e primordial para a sobrevivência. Vinho, símbolo da alegria espiritual. Deus não quer só que você viva, Deus quer que você viva com qualidade de vida, com alegria. E eu estou recebendo uma palavra e eu sinto que o espírito da profecia bíblica se manifesta aqui agora. Jesus vai transformar a tua água em vinho esta noite. Eu vou repetir, e só quem recebe, se tiver liberdade para adorar, adore. Jesus vai transformar a tua água em vinho esta noite. Você não vai só viver, você vai viver com qualidade de vida. No capítulo 3, Jesus instrui Nicodemos a respeito do novo nascimento. No capítulo 4, Jesus salva a mulher de Samaria e ela troca o cântaro pela fonte. No capítulo 5 de João, Jesus cura o paralítico que está no tanque de Betesda. No capítulo 6 de João, Jesus multiplica os pães e os peixes. E eu sinto Deus aqui agora. Aquilo que é pouco na tua mão, na mão de Deus vai alimentar uma multidão. Deus tem te dado crescimento e te dará ainda mais. E assim te diz o Senhor: fica na tua posição, porque quando tu começou disseram que eram 5 pães e 2 peixinhos, mas eu vou te usar para alimentar uma multidão. Esta é a palavra de Deus ao teu respeito. O teu ministério vai alimentar multidões. O que Deus colocou na tua vida vai alimentar multidões. Alguém pode olhar e dizer: é pouquinho, não é nada, mas deixa Deus trabalhar. No capítulo 7, Jesus sofre com a incredulidade dos seus irmãos. No capítulo 8, Jesus perdoa a mulher adúltera.
No capítulo 9, Jesus cura o cego de nascença. No capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. No capítulo 12, a mulher unge os pés de Jesus. E no capítulo 13, Jesus lava o pé dos discípulos. Sabe o que é mais bonito? A mulher unge o pé de Jesus, e no capítulo 13, Jesus lava o pé dos discípulos. Sabe por que muita gente não é honrado? Porque ele não sabe honrar. Aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro. Não adianta você querer ter o pé ungido e não ungir o pé de ninguém. Aprenda com o teu Jesus. Ele tem o pé ungido e depois vai lavar o pé do discípulo. Sabe o que isso quer dizer? Que a humildade precede a honra. Sabe o que isso quer dizer? Que tem muita gente achando que tem muito e não tem mais nada, porque perdeu a premissa maior do Evangelho, que é a humildade. Porque quando eu olho para Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se da sua glória, aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus Pai o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem gente que é tão cheio de si mesmo que não cabe mais Deus na vida dele. Arrogantes, presunçosos, orgulhosos. E Deus não tem nada com esse tipo de gente. Pastor Marcos Ladeia me conhece há alguns anos. Eu pastoreei a igreja há 10 anos consecutivos, até que Deus, de uma forma soberana e divina, me trouxe por livre e espontânea pressão para pregar de novo como pregador itinerante. Eu tenho viajado um pouco nesse Brasil. Já são quase os 27 estados visitados e 12 nações estrangeiras. E o que eu tenho encontrado de gente soberba, gente arrogante, porque Deus usa, não cumprimenta mais ninguém, não conversa mais com ninguém, se acham uma sumidade. E quando eu olho para o meu Jesus, eu vejo que ele era tão igual aos outros, que para Judas identificar ele, teve que beijar a sua face. Ministério não é para te fazer diferente, ministério é para te fazer igual. Deus não te deu ministério para você, Deus te deu ministério para você servir aos outros. Jesus não tem ministério para ele, Jesus tem ministério para servir. Por isso no capítulo 12, ele tem o pé ungido. E no capítulo 13, ele lava o pé dos discípulos. Princípio de humildade. No capítulo 14 de João, Jesus fala sobre o céu. E uma coisa que tem me incomodado, pastor Marinho, e acredito que o senhor também, no alto da sua sapiência, é que nós estamos ouvindo tantas coisas hoje na igreja evangélica brasileira, mas muito pouco se fala sobre o céu. O nosso povo pula por qualquer coisa. Se falar de prosperidade, o povo pula. Se falar de anjo, o povo pula. Se falar de bola de fogo, o povo faz aviãozinho. Agora quando fala de céu, parece que o povo não reage. E esses dias eu disse para Deus: Senhor, por quê? E Deus falou comigo: essa é fácil, Eduardo. Só consegue se alegrar, ouvir falar sobre o céu quem vai para o céu. Quem não tem certeza de arrebatamento não vai se alegrar
ouvir falar sobre o céu, mas se você tem certeza, recebe essa. Capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, em vão eu teria vos dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deixa eu quebrar o protocolo aqui um pouquinho, pastor. Só quem tem certeza que vai para o céu, levante as duas mãos, por favor. Segure ela levantada acima da cabeça. Toca lá no sobrenatural de Deus. Eu vou te dar 30 segundos. Quem vai para o céu tem azeite na lamparina. Quem vai para o céu tem um glória a Deus na boca para dizer. Se você vai, abre a boca para adorar. Eu estou ouvindo obreiros falando línguas estranhas. Tem gente recebendo a presença de Deus. Oh meu Deus, eu estou vendo músicos chorando, musicistas chorando. Eu estou vendo obreiros tocando a campainha da adoração. Vai, aproveita este momento para adorar. Este povo vai ser arrebatado. Há uma unção profética neste congresso. Vocês fizeram um plano, mas o plano de Deus é bem maior do que o de vocês. O espírito profético se manifesta aqui. E Deus acaba de falar ao meu espírito que virá um avivamento poderoso para a igreja de Valparaíso. Essas ruas serão tomadas pela glória de Deus. Aonde passar um crente incendiado pela palavra, os demônios vão ter que abrir caminho. Os enfermos serão curados. Veio um novo tempo. Esse é o capítulo 14 de João. No capítulo 15, Jesus fala sobre a videira. No capítulo 16, Jesus instrui os discípulos. No capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos. No capítulo 18, Jesus está no Getsemane. E o espírito da profecia se manifesta aqui. Tem gente me ouvindo aqui que está no Getsemane. Você sorri com vontade de chorar. Disfarça que está bem, mas na verdade não está bem. Deus está falando contigo esta noite. Entenda que a palavra Getsemane ou Getsemane quer dizer prensa de azeite. Era onde se prensava as azeitonas para se fazer o azeite. Quanto mais aperta a azeitona, mais azeite sai. Quem entendeu já vai glorificar. Deus está falando contigo esta noite. Quanto mais te apertarem, mais azeite vai sair. Quanto mais luta, mais unção Deus vai te dar. Se você acredita nisso, libere esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Vai sair azeite.
Esse é o capítulo 18. Eu tenho minutos para encerrar. No capítulo 19, Jesus é crucificado. E no capítulo 20, Jesus ressuscita. A maior máxima do Evangelho é essa: o túmulo está vazio, Eduardo. Jesus ressuscitou. E Paulo escreve em 1 Coríntios 15:55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. O Filho de Deus, que havia dito: eu derribarei o templo e o reerguerei em 3 dias. Os discípulos olharam e ficaram estarrecidos, pensando que ele falava do templo reformado por Herodes. Mas ele falava do seu próprio corpo. Jesus é crucificado. E diz a Bíblia que depois de ser crucificado, eu não tenho tempo para os pormenores interpretativos desse texto, ele está pendurado na cruz. E depois do sacrifício cruento no Calvário, ele entrega ao Pai o Espírito e diz: Pai, está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque de baixo para cima ninguém ia resolver o problema. Tinha que ser de cima para baixo. De baixo para cima nem Maria, nem Antônio, nem Pedro, nem João ia conseguir abrir o caminho para a sala do trono. Mas Jesus vem de cima para baixo e rasga o véu. Quando ele diz está consumado, o véu se rasga. E o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 9 e no versículo 12: e não por meio de sangue de bodes, de bezerros ou de touros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, rasgou o véu da separação e efetuou a nós uma eterna redenção. Quando o véu do templo se rasga, depois de Jesus morrer, ele fica por 6 horas pendurado no Calvário. José de Arimateia se preocupa e pede permissão a Pilatos para que ele pudesse tirar o corpo de Jesus da cruz. Por quê? Porque não era costume dos romanos tirar o corpo da cruz. Eles deixavam lá para que as aves do céu alimentassem-se da carne daquele que foi crucificado. Mas José de Arimateia diz: o meu Cristo não. Eu vou tirar o corpo dele da cruz. E sabe o que é mais interessante? Ele não vai sozinho, pastor. Vai ele e Nicodemos. Sabe quem é o Nicodemo que vai com ele? Aquele que Jesus disse: lhe é necessário nascer de novo. E aqui é a prova que ele nasceu de novo. Sabe por quê? Ele leva uma bacia de aroma, de perfume caro, para ungir o corpo de Jesus. E sabe o que eu aprendo aqui? Quem nasceu de novo sempre vai ter o perfume da adoração. E é bem verdade que toda vez que você vai adorar, pega isso, traidor nunca vai entender adorador. Percebe que quando a irmã de Lázaro está adorando e o cheiro do perfume toma toda a casa, Judas diz assim: para que isso? Por que não vendeu e deu para os pobres? Aí a Bíblia diz assim: não que ele se preocupasse com os pobres, é porque era ladrão. E aqui Deus me disse algo, Eduardo: traidor nunca vai entender adorador. Quem tem o coração disposto a trair nunca vai entender uma expressão de adoração. Aí tem aqueles que começam a censurar: para que pular? Para que correr? Para que dar glória a Deus alto? Meu irmão, se você é traidor, com licença, deixe os adoradores adorarem em espírito e em verdade. Parece que tem adorador aqui em Valparaíso esta noite. Parece que o perfume da adoração está tomando toda a casa. Mas eu preciso encerrar em 10 minutos. Quero ser fiel. Quando José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz, junto com Nicodemo,
levam ao sepulcro. Santo é o teu nome, Jesus. Fecham o sepulcro e colocam o cadáver do Cristo René. Passou a sexta-feira, o sábado, e no primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Salomé estão indo ao sepulcro. E uma vai conversando com a outra. Nós vamos chegar lá para ungir o corpo de Jesus, porque é um costume judaico, ungir o seu defunto. Mas quem é que vai tirar a pedra da boca do sepulcro? Quantas vezes que nós também não se preocupamos? Eu estou aqui adorando, e quem é que vai resolver o problema? Jesus está falando contigo, adora que a pedra eu removo por você. Eu não estou só explanando a Bíblia agora eu estou profetizando. Você está aqui adorando, e quando você chegar em casa, o problema já vai estar resolvido. A pedra do sepulcro já vai estar fora da boca do sepulcro. E eu gosto da expressão original, porque a expressão original do texto diz assim: quando chegaram na boca do sepulcro, um evangelista diz assim, o anjo estava sentado sobre a pedra. O outro evangelista diz assim: o anjo estava com o pé sobre a pedra. Sentado na pedra, com o pé na pedra, isso mostra que a situação foi dominada, o problema está resolvido. Eu não sei se você acredita em palavra profética, mas o anjo está sentando em cima da pedra esta noite, está colocando o pé em cima do problema. O céu está te socorrendo agora. Eu vou repetir, porque isso aqui vale um barulho de adorador. O céu está te socorrendo agora, socorrendo a tua casa agora. Cadê os adoradores aqui esta noite? Cadê aquele grito de glória a Deus para chegar lá no trono? Deus está resolvendo problemas. A unção está quebrando o jugo. Tem gente recebendo o toque do Espírito Santo aqui, pastor Mário. Tem gente recebendo a confirmação da palavra. Feche os olhos por 30 segundos. E se você está sentindo o Espírito de Deus te visitar, abre a boca e comece a adorar a Deus aí onde você estiver. Eu vou me calar por 30 segundos, tá? Quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Deixa Deus te visitar esta noite. Tem problema sendo resolvido. O anjo está sentando sobre a pedra, o céu está dominando a terra. Tu vieste aqui e disseste: Deus, eu vou lá. Fale comigo esta noite. Aquilo que tu não pode resolver, o céu está resolvendo. Aquilo que tu não pode fazer, o céu está fazendo. Mas eu preciso concluir. Olha aqui para mim, por favor. Quando elas chegam no sepulcro, a pedra do sepulcro já estava removida. Ela olha para dentro do sepulcro e diz: levaram o corpo do mestre. E os anjos que estão sentados, um à cabeceira e outro aos pés, de onde Jesus estava, para ela assim: está procurando o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Maria, pastor Marinho, sai correndo e avisa Pedro, que estava junto com João. E aqui eu vejo outro princípio para quem quer ter sucesso ministerial. Por quê? Porque João é o mais novo dos discípulos.
João é o caçula. Quando ele tinha 17 anos, ele colocava a cabeça no peito do mestre. Isso mostra que a juventude pode ter comunhão com Jesus nesse tempo. Quando Maria diz, levaram o corpo do mestre, aí João me apresenta algo glorioso. Sabe por quê? Ele diz assim, ó: saíram correndo juntos Pedro e o outro discípulo. Quem é o outro discípulo? É o próprio João. Mas por que ele não teve a vaidade de escrever o nome dele? Pedro e João. Porque quem quer se encontrar com Cristo ressuscitado não vai perder tempo com vaidade boba do seu nome aparecer ou deixar de aparecer. Quem quer encontrar com Cristo ressuscitado pode ir correndo e dizer: vai Pedro e outro discípulo, eu não tenho que aparecer. Quem tem que aparecer é Ele. Se Ele ressuscitou, eu quero me encontrar com Ele. O que você está fazendo é para quem, velho? Está fazendo para aparecer ou está fazendo para a glória de Deus? Se está fazendo para aparecer, pode esquecer que não tem recompensa. Agora, se está fazendo para a glória de Deus, pode abrir a boca e dar um brado de vitória, porque a recompensa vem do céu. Eu tenho 5 minutos. Pedro e João saem correndo juntos. É a força do mais jovem e a sabedoria do mais velho. É óbvio que quem é mais novo vai chegar primeiro. João chegou correndo na frente. Mas quem é bem ensinado, pastor Maria, chega na boca do sepulcro, mas não entra enquanto Pedro não chegar. Tem uma geração aí hoje que Deus pega o microfone, dá 3 gritos e já acha que é pregador e não tem que respeitar mais ninguém. Princípio de autoridade: espere o seu Pedro chegar. Se ele é mais velho que você, se ele é o seu líder, espere ele chegar, porque Deus vai te honrar por isso. João não entra, ele espera Pedro, é mais velho. Só que quando João chega, e aqui eu concluo, diz o texto, me permita aqui, pastor, que ele chega na boca do sepulcro e o lençol está jogado no chão. Ele vê só o lençol, ele não entra. Isso aqui são níveis de revelação. Tem gente que vai passar a vida inteira vendo só o lençol, mas tem outro que chega, aí é o Pedro, mais velho. Princípio de autoridade: Pedro chega, vê o lençol no chão e vê o lenço dobrado à parte. Pergunte para mim, pastor, por quê? Porque tudo isso aqui tem explicação. Jesus era judeu, e o costume judaico, isso aqui ali me fez chorar. Quando a pessoa se hospedava em alguma hotelaria, casa, hospedagem que ele não gostasse do serviço, nunca mais ia voltar, ele acordava de manhã, arrancava o lençol da cama e jogava no chão. Quando o dono do hotel, da casa, da hospedagem fosse limpar o quarto e ele visse o lençol no chão, ele diria assim: perdi o freguês, esse nunca mais volta. Não gostou do meu hotel. Aí Jesus ressuscita, quem entendeu já está adorando. Mas antes de sair do sepulcro, ele arranca o lençol e joga no chão. Sabe o que Jesus está dizendo? Para a morte, para o sepulcro e para o inferno: eu não volto aqui nunca mais. Eu não volto aqui nunca mais. Ah, se eu fosse você agora, eu dava o melhor grito de glória a Jesus que você tiver. Sepulcro nunca mais. Morte nunca mais. Eu tenho 3 minutos. Com a aquecência do anjo da igreja, se coloque sobre os pés. Está faltando alguma coisa para encerrar a mensagem. Está faltando alguma coisa para concluir? Glória a Deus, aleluia! Diz
comigo, o lençol está no chão. Ah, não, diga com força, diga, o lençol está no chão. Sepulcro nunca mais. Morte nunca mais. Cruz nunca mais. Ele está vivo. Dá um grito aí, ele está vivo. Sepulcro nunca mais. Só que aqui tem um princípio da exegese que é extraordinário. Qual é, pastor? O lençol está no chão. Só que o lenço está dobrado. Aí o dono da casa, o dono do hotel entra e diz: perdi o freguês, não gostou daqui, não volta nunca mais. Aí ele pega o lençol do chão, só que ele olha de lado e vê assim: ah, ele não volta mais para se hospedar, mas ele deixou o lenço dobrado. Então isso quer dizer que ele volta para buscar o que é dele.